Então, estamos aqui no capítulo 2, né? Versículo 19. Também é dividido por capítulos e versículos, tá? O Bhagavad Gita. Capítulo 2. Aquele que pensa que o eu é quem mata, aquele que julga que ele pode ser morto, nenhum desses conhece a verdade. O eu não mata, nem é morto. Eu, maiúsculo, tá? Eu aqui, maiúsculo, é espírito. Ele usa esse eu em maiúsculo para simbolizar o espírito, tá? Quando ele fala alma, ele também está indicando espírito aqui. Eu digo essa diferença porque às vezes alma, dependendo do contexto, ela indica vida interior, né? Vida dos sentimentos, né? As reflexões, enfim. Aqui, alma ou eu em maiúsculo vai indicar sempre espírito, a consciência espiritual eterna. Esse eu nunca nasceu e jamais perecerá. Tampouco, vindo a ter existência, deixará alguma vez de existir. Não tem nascimento, é eterno, imutável, sempre o mesmo. Não é afetado pelos processos comuns associados ao tempo. Ele não morre quando o corpo é morto. Tem uma metáfora, uma figura de linguagem, eu tenho a impressão que está no Kybalion, mas eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é de lá, que eu li uma vez que achei bem interessante, que traz essa ideia da seguinte maneira: imagina que a gente está num barco, né, navegando ali um rio ou um oceano assim, e aí manda uma cordinha amarrada com algo na ponta, uma bolinha ali de chumbo na ponta, certo? Ou sei lá, chumbo talvez não é melhor, mas uma coisa assim translúcida, né? Algo assim que tem um peso que vai, um chumbinho dentro, vai lá, que vai descer na água, certo? E vai poder experienciar vários níveis dessa água, desde a superfície até a profundeza. Então, a consciência, ela é isso que vai descer na água, a consciência espiritual, certo? E vai se revestir do invólucro adequado para descer em cada nível desse de experiência da matéria, simbolizada pela água ali. Mas o eu espiritual é o que está lá em cima do barco. Ele nunca entrou, entende? É meio complexo isso, certo? Mas ele nunca foi afetado por essa coisa aqui. Ele permanece imutável. Ele é eterno. Né? Essa experiência aqui, mesmo que se acumule, digamos assim, nessa cordinha, tá ali, e nesse cristal com um chumbinho dentro, para dar o peso, para poder experienciar aqui na matéria, mesmo que se acumule um monte de lodo ou lama, o que quer que seja em cima, o eu está lá em cima, o eu está lá no barco, o eu não está aprisionado ali dentro. Né? Claro, isso são só figuras de linguagem, para a gente ter essa noção de onde que, a partir do que ele está falando isso, né? Que esse eu nunca nasceu e jamais perecerá. É claro que o espírito tem algum nascimento, mais para frente ele vai falar disso, né? Mas esse nascimento, ele não é algo que possa ser conhecido, então como se nunca tivesse nascido, sempre tivesse existido, né? Mas nunca perecerá, isso é fato. Então é impossível esse eu deixar de existir, né? Então não existe essa possibilidade nas leis da natureza. Uma vez criado, o espírito vai existir para sempre, né? E mais do que isso, em algum momento vai realizar todo o seu potencial, vai atualizar o seu estado, né? Isso é um determinismo cósmico também. Como admitir que aquele que sabe que o eu é imperecível, que dura para todo sempre, que é sem nascimento e imutável, possa pensar que esse eu seja capaz de produzir a destruição de outrem? Ó Arjuna, quem ele mata? Né, aqui, ele está trazendo, vou trazer a nota aqui, né? Além do significado literal que indica a imortalidade da alma, esta estrofe também transmite uma profunda lição metafísica. Mesmo que destrua os perversos apegos dos sentidos, é loucura pensar
que os próprios sentidos serão destruídos. O eu, esse espírito eterno, apenas purifica o eu inferior, não o destrói. Né? Então, aqui ele está em luta, lembramos, né? Com as suas... com seus pecados, com seus apegos, com seus erros, com a sua ignorância, com o seu egoísmo, com o seu orgulho. Ele vai transformar tudo isso, né? Mas claro, aqui como é todo um simbolismo da luta, né? Ainda estamos naquela parte em que Arjuna está recuando diante da batalha, certo? A gente já falou um pouquinho sobre esse simbolismo, né? Arjuna como o ego consciente, que a gente fica aqui, né? Assim, como se fosse aquele poema de cair no buraco, sabe? Que a gente já leu algumas vezes. Né? A gente pode trazer de novo, que é bem legal, né? Que a gente vai, cai no buraco, depois, não tem nada a ver com isso, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu faço para sair desse lugar? Depois eu caio, caí mesmo porque, quem sabe, eu tenho alguma coisa a ver com isso, deixa eu sair desse lugar. A próxima vez eu caio e falo, não, tô aqui por minha única responsabilidade, eu vou sair daqui rapidinho. E tem uma vez que a gente vê o buraco e fala assim, poxa, eu sei que se eu passar ali eu vou cair, mas eu vou cair a última vez, porque eu sei que também é um pouquinho gostoso cair, né? Assim, é ruim, mas é um pouquinho bom também, né? A Arjuna tá mais ou menos aqui, tipo assim, pô, sério que eu vou ter que cortar esse negócio, vou ter que matar? Tipo, quero cair no buraco de novo, assim, né? Deixa eu cair pelo menos mais uma vez, né? É mais ou menos esse o nosso processo. Né? Então, a evolução espiritual é também uma depuração de gosto. Tem algumas coisas que a gente precisa perder o gosto, adquirir gosto por outras coisas, né? Então, é isso, a gente tem que perder o gosto por querer cair de novo nos mesmos buracos. Aí na outra vez que ele encontra o buraco, ele fala, não, eu vou atravessar a rua, eu vou andar por ali, né? Não vou cair no buraco. Mas até chegar nesse momento, é chão para a gente andar. Do mesmo modo que uma pessoa deixando de parte suas roupas desgastadas veste novos trajes, a alma encerrada no corpo, abandonando uma arruinada habitação corporal, ingressa em uma nova. As armas não podem ferir a alma, espírito eterno, né? A alma aqui como sinônimo de espírito eterno. O fogo não pode queimá-la, a água não pode molhá-la, nem o vento pode ressecá-la. Na quinta-feira eu já falei isso aqui várias vezes, né? Da onde eu tirei? Dessa estrofe aqui, desse versículo do Bhagavad Gita. Eu achei ele muito bonito, né? Espírito eterno, o fogo não queima, a água não molha, o vento não resseca. É bem poético, né? Que fala assim disso que está além do tempo e do espaço, além de qualquer conjectura da vida material. Não é isso que nós somos, né? Esse é o nosso ser verdadeiro. A alma é invulnerável, não se pode queimar, molhar ou ressecar. A alma é imutável, tudo permeia. Está perenemente tranquila e inamovível, a mesma, eternamente. Então, isso é interessante, né? Porque claro que a consciência evolui, o espírito evolui e tudo mais, né? Então, vamos supor, essa cordinha que a gente lançou lá do barco, aquele negócio, vai ter que descer até lá nas profundezas. Como diz aquele poema de Rumi, né? Quão distante está o mundo terreno do reino da pura substância? O reino da pura substância é esse que está lá em cima, certo? Onde está o eu eterno no barquinho. E assim, o mundo material é aquele que está mais distante, onde foi lançada lá a bolinha. E a consciência vai evoluindo, passando por vários estágios até retornar para o barquinho de um outro jeito. Então a consciência espiritual evolui, claro, passa por mudanças, mas esse que é o eu, ele sempre foi, ele sempre é uma essência do Criador, né? Ele só num determinado momento não tinha instrumentos para, digamos assim, manifestar o seu potencial divino. Então, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da consciência vai possibilitar que esse eu, ou que ele chama aqui de alma, certo? Esse espírito eterno, possa manifestar quem é. Mas quem é, sempre foi. Nunca deixou de ser em nenhum momento. Entende? Não sei se isso é complexo, não tem como não ser.
É algo que sempre foi, é eterno, mas que precisa da instrumentação adequada para poder se manifestar. Isso é o desenvolvimento espiritual, que inclusive vai desenvolver os corpos sutis, sabe? Vai desenvolvendo, né? Conforme essa consciência vai mergulhando na matéria, desde lá do átomo até o anjo, até o arcanjo, vão surgindo os corpos de manifestação espiritual. Primeiro o corpo magnético, aí o corpo, né, etérico, né, aí o corpo astral, o corpo mental, enfim, até que tudo isso é jogado fora, certo? Chega um momento que não precisa mais. Até uma determinada altura é necessário que esses corpos vão se desenvolvendo, vão evoluindo para permitir cada vez mais a manifestação do espírito, né? É como aquela madeira que se usa para ajeitar a lenha da fogueira, ajeitar a madeira da fogueira, ela vai ajeitando, e no final ela vai para o fogo. No final, quando esse desenvolvimento está completo, não precisa mais da forma. Aí o espírito se manifesta como pura luz. Mas até um certo estágio vai precisar da forma. Esses corpos intermediários que vão surgindo para a manifestação do espírito. A alma é dita imponderável, não manifestada e imutável. Portanto, sabendo que é assim, não te deves lamentar. Se, porém, imaginas que essa alma nasce e morre incessantemente, mesmo nesse caso, ó Arjuna, não te deves desesperar por isso. Porque o que nasce precisa morrer, e o que morre precisa renascer. Por que então deveria sofrer pelo inevitável? O começo de todas as criaturas permanece encoberto. O meio está manifesto, e o fim é novamente imperceptível, ó Arjuna. Por que então lamentar essa verdade? Então, novamente, né? Ele está aqui apelando para Arjuna, né? Para ter a coragem, a força, a disciplina, a disposição para vencer esses obstáculos internos. Mas ele lança mais uma sacada filosófica aí, né? Talvez Nietzsche tenha pegado de empréstimo aqui, quando ele fala: o ser humano é uma corda esticada entre duas eternidades, né? Entre o animal e o... A gente é traduzido como super-homem. Super-homem é uma tradução meio esquisita, né? Entre o animal e o anjo, vamos dizer assim. Essa é a condição humana. É uma corda esticada entre duas eternidades. Então, o início a gente não conhece, o início da consciência. E nem o final. Para onde isso vai dar, né? Então a gente está aqui justamente nesse ponto esticado. Por isso que a condição humana é aflitiva, não é lugar de descanso. É uma corda esticada, não tem repouso, né? Essa é a nossa condição aqui, nesse mundo, né? Alguns contemplam a alma com surpresa, de modo semelhante, outros a descrevem como prodigiosa. Outros ainda ouvem dizer que a alma é maravilhosa. E há outros que, mesmo depois de ouvir tudo a respeito da alma, de nenhum modo a compreendem. Ó Arjuna, o único que reside nos corpos de todos é eternamente inviolável. Não te lamentes, portanto, por nenhuma criatura. A visão da tradição indiana de Deus, da divindade, né, é de um Deus transcendente e imanente, né? O que isso significa? Que Deus está para além de tudo, mas ao mesmo tempo está em tudo. É simultâneo, né? Por isso que ele fala assim: o único que reside, é que o único está em maiúsculo aqui, o único ele está se referindo a Deus, né? O único que reside nos corpos de todos é eternamente inviolável. Ele está dizendo: Deus está presente em cada corpo, ou seja, corpos de todos quer dizer tudo, de todos os seres, de todas as coisas, né? Tem um versículo dos Upanishads que diz assim: corta um tronco de madeira e eu estarei ali. Levanta uma pedra e eu estarei ali. Vá até o fundo dos oceanos e eu estarei ali. Suba a mais alta montanha e eu estarei ali. Né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Está em todos os lugares.
Mesmo do ponto de vista do teu próprio Dharma, não deves vacilar interiormente. Nada há de mais propício do que uma guerra justa. Então, Dharma, o que é o Dharma, né? Essa palavra aqui, nessa compreensão, que é um termo que aparece muito na literatura indiana, também na literatura budista, que também não deixa de ser indiana, né? O budismo hoje em dia não existe muito quase na Índia, né? Mas nasceu ali, né? E se espalhou para o restante da Ásia, né? Então, Dharma tem 2 significados, né? Tem o Dharma universal, que é o mesmo que a gente pode dizer de lei divina. Então, lei divina é sinônimo de Dharma, né? Então, através dessa lei que a gente pode entender como a justiça, como a gente falou da semana passada, ou não foi, enfim, esses dias a gente falou disso, né? Já não sei mais, me perco. A lei é de amor, justiça e misericórdia, certo? A lei é de amor, então a justiça e a misericórdia estão irmanadas ali, certo? É como a justiça é o pai, a misericórdia é a mãe, é 100% os dois, né? Então essa é a lei, esse é o Dharma, certo? Então, e aí tem o Dharma pessoal de cada um. O Dharma pessoal de cada um a gente pode chamar de propósito, dá pra gente traduzir dessa maneira. Ou seja, o propósito é aquilo que a gente veio fazer aqui, certo? E o que a gente veio fazer aqui, então? Por que a gente está nesse lugar? Nesse exílio, digamos assim, né? Não pode interpretar assim. Ele está dizendo aqui, não tem nada mais propício. Esse é o capítulo 1 do teu Dharma. Mas só do Arjuna? É isso então. Mas Arjuna é cada um de nós. Lembra disso, certo? Então ele está falando com cada um de nós. Lutar essa batalha interior, ou seja, a gente conseguir se melhorar, digamos assim, sair daqui dessa encarnação, né? É o Marco Aurélio, aquele filósofo romano, né? Que diz assim, certifica-se de que algum dos teus defeitos morra antes de ti, né? Então assim, esse é o nosso Dharma principal, esse é o primeiro parágrafo, primeiro capítulo, pega lá uma lista, tem outras coisas lá, que vai mudar de pessoa para pessoa, uns tem uns ajustes para fazer, outros tem outros, mas esse vai estar sempre no primeiro capítulo. Marcos, o Dharma eu já venho com ele, o propósito eu já venho, quando eu nasço já tenho, o Dharma, não, e o Karma eu adquiro, fazendo assim, não? Vamos lá, a gente, digamos, dá pra gente dizer isso, que o Dharma, a gente traz ele conosco para cada encarnação, ou seja, um propósito, certo? Uhum. E nesse propósito vai estar lá, essa caminhada interior vai estar sempre presente. Isso não vai mudar de pessoa para pessoa, todo mundo precisa fazer, por isso que ele está dizendo aqui, né? Não há nada mais propício do que essa guerra justa, digamos assim, do que essa batalha interna, do que a gente vencer os nossos defeitos, os nossos equívocos internos. Isso está sempre no Dharma de todo mundo, entende? O que vai mudar são as questões exteriores, né? Isso pode ser, vamos supor, o que você vai fazer na sociedade, na profissão, enfim, um nasceu para ser político, o outro para ser professor, coisas do tipo, outro para ser pai, o outro para não ter filho, enfim. Isso, para dedicar a vida a outras coisas, isso vai variar de pessoa para pessoa, isso faz parte do Dharma, certo? Do propósito de cada um. Mas não que ele não possa ser modificado, ele tem as suas linhas gerais e vai corrigindo a rota, porque a gente tem livre-arbítrio, certo? Então, assim, vamos supor que de um 100% a gente faz, sei lá, 30, 40, e olhe lá, vai recalculando a rota conforme as nossas escolhas, porque a gente não vem com isso, com o script pronto, né? A gente tem as nossas decisões para tomar, o nosso discernimento está aqui para isso, né? Então a gente vai. Agora, o karma é complexo, certo? O karma faz parte do Dharma, ou seja, o karma faz parte da lei maior, né? Então o karma é um capítulo do Dharma, é um capítulo da justiça. Dentro da justiça existe o karma, certo? Então, o karma é ação e consequência da ação.
Então, o que quer dizer o karma? Quer dizer que as ações, sejam elas atitudes concretas, sejam elas palavras, sejam elas pensamentos, sejam elas sentimentos, tudo que movimenta a energia, não se encerra ali. Tem uma consequência. Entende? A ação, qualquer ela que seja, ou seja, a ação é movimentar a energia, qualquer ação que seja, vai ter uma consequência. Essa consequência da ação é o karma. Certo? Então, quando a gente se desvia do Dharma, vem uma quantidade de energia, de retorno, que nos favoreça a retornar para o Dharma. Certo? Isso é um tipo de karma. Estou sendo claro? Isso é importante. A dor faz parte desse processo. O incômodo, a dor tanto física como o incômodo psicológico, ele faz parte desse processo. É um dos mecanismos do karma. Tá? Então, o que isso quer dizer? Entrou uma pedrinha no meu sapato. Eu estou caminhando. Pô, deixa eu parar aqui, tirar essa pedrinha, calçar o sapato de novo e caminhar. Né? Se eu não tivesse percebido essa pedrinha, ia ficar o dia inteiro caminhando até fazer uma ferida. Certo? Então, o karma pode ser isso, é o desconforto que a gente sente quando se afasta do Dharma, que faz a gente retornar. Então, eu tirei a pedrinha, digamos, estou voltando para o Dharma, só figurativamente. A pessoa que, sei lá, tem um problema neurológico, um diabetes, alguma coisa, não percebe. Né? Então, quando a gente está menos sensível, a gente se afasta mais ainda do Dharma, não percebe esse desconforto inicial e vai se afastando, mas em algum momento vai ter que vir, certo? É da lei, em algum momento a gente vai ter que se dar conta, né? Que se afastou do Dharma. Porque o Dharma é a nossa natureza, a gente tem digamos assim, um alinhamento natural, estrutural com esse Dharma. Quando a gente se afasta, a gente vai ter que perceber isso subjetivamente ou de alguma maneira, a vida vai ter que nos mostrar. Não sei se eu estou sendo claro ou se eu estou complicando. Não, mas... Aí o que acontece? O karma é complexo, porque assim, se a gente for falar... Eu acho que o próximo capítulo ele vai falar bastante sobre karma. Mas o que a gente pode... O karma, por que ele é complexo? Porque ele não é tão unidirecional como a gente está acostumado a pensar. Há muita simplificação, né, na tradição que a gente vem seguindo na tradição espírita, principalmente há muita... Não que seja errado simplificar, é importante simplificar até para favorecer o entendimento, mas se a gente quiser aprofundar um pouquinho, né, porque assim, muitas vezes se coloca como se isso aqui é consequência disso aqui e ponto final, né? E não é tão simples assim, ou isso aqui é consequência disso aqui numa outra vida e ponto final, né? Aceitar o Dharma, não é por aí. Exato, não, a gente não tem outra opção a não ser aceitar. Não, aceitar, acomodar no karma. Acomodar, claro, não significa acomodar. A gente aceita e tenta voltar. Claro, a gente tem... é meu karma, vou morrer com esse karma. Não. As pessoas falam muito isso, né? Sim, isso é uma visão equivocada. Não, totalmente. A gente tem todo o direito e o dever, inclusive, de buscar o melhor. Em todos os níveis. Certo? Mas tem que lidar com a realidade tal qual ela se apresenta. Por isso, aceitar o karma, aceitar nosso destino, a nossa vida. Tem coisas que não tem como mexer, que não tem como mudar. Isso aí, né? É assim e ponto. Vamos supor, né? Não tem como não aceitar, é só aumentar o sofrimento, né? Agora, o que a gente está dizendo? Da colheita, quero dizer, é muito equívoco nessa questão da colheita, porque às vezes um mesmo fruto, ele é a colheita simultânea de muitos karmas, porque a gente recebe então o retorno, ou seja, a gente percebe essa pedrinha, né? Porque esse retorno kármico, ele é uma lição, ele não é uma vingança. A vida não quer se vingar da gente, entende? Então a justiça não tem esse mecanismo de vingança. Isso é uma das coisas que Jesus veio trazer, né? Na lei mosaica, certo? A justiça e a vingança, elas eram meio pareadas, né? Então Jesus veio dizer, não, a justiça é muito, muito maior do que a vingança. Aquilo ali era o que vocês davam conta de entender naquele momento. Esquece essa história de vingança. Esquece essa história de olho por olho, dente por dente, né? Justiça é muito maior do que isso. Então, esse karma, ele vem justamente na medida do que é necessário, só para nos sensibilizar,
de que a gente se afastou do Dharma, entende? É só aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário para despertar a consciência para retomar o caminho. Né? E assim, então, o karma, digamos assim, nesse sentido do compromisso, é por aí. Mas agora, o karma também pode ser positivo, digamos assim, certo? Então, porque a gente tem ações, sejam ações concretas, sejam pensamentos, sejam palavras, sejam sentimentos, que estão alinhados com o Dharma, que geram frutos benéficos na vida de outras pessoas, de outros seres, da coletividade. E conforme a gente caminha nisso, isso gera também consequências. A gente pode chamar, alguns orientais chamam de bom karma, ou pode chamar de mérito. Tanto faz. Mesmo, quer dizer a mesma coisa. Mas também está dentro do karma, também está dentro de um capítulo do Dharma, entende? Ele faz parte. Né? Vamos seguir. Quero terminar só essa página aqui, que depois ele entra justamente no yoga e no karma. Ó Arjuna, afortunados são os kshatriyas, quando, sem que a provoquem, uma guerra justa surge em seu caminho. Nela encontram uma porta aberta para o céu. Entretanto, se declinas de empreender esse justo combate, então, tendo aberto mão do teu próprio Dharma, da tua própria glória, colherás o equívoco. Os homens falarão para sempre da tua ignomínia. Para o homem de boa reputação, a desonra é verdadeiramente pior do que a morte. Os grandes guerreiros em seus poderosos carros de combate suporão que foi por medo que te afastaste da guerra. Desse modo, serás mal visto por aqueles que um dia pensaram em ti com elevada consideração. Então aqui são só, digamos assim, na minha visão, certo? Pode ter coisas aqui que eu não estou vendo, mas assim, que são ilustrações aqui literárias para ressaltar o quanto que é importante, certo? Essa guerra interna, né? Essa batalha com nós mesmos. Mas não, a gente tem que levar isso em consideração, sem colocar isso entre parênteses, nessa guerra, porque senão parece que a gente tem que estar em conflito com nós mesmos o tempo inteiro. Não é nesse sentido, né? É no sentido que a gente já falou anteriormente, é preciso ter o equilíbrio, né? Entre, digamos assim, o limite e o acolhimento com nós mesmos, né? Então, lembrando que essa guerra ela é travada idealmente dessa maneira. Ele vai falar mais disso mais para frente. Ou seja, tem hora que a gente precisa dar um colinho para aqueles que estão dentro da gente mesmo, né? Mas só colinho não resolve. Tem hora que a gente tem que dar basta também. Mas só basta, só disciplina, só não sei o quê, só dureza também não resolve, não melhora as coisas, né? É preciso um equilíbrio aí, certo? Então, nessa batalha interna. Se morreres combatendo teus inimigos, ganharás o céu. Se venceres, desfrutarás da terra. Portanto, ó filho de Kunti, Arjuna, levanta-te, dispõe-te a lutar. Equiparando pela imparcialidade a felicidade e a tristeza, o lucro e a perda, o triunfo e o fracasso, enfrenta desse modo a batalha. Assim, não estarás em erro. Então aqui ele já está dizendo, né, da importância de desenvolver ao longo desse caminho essa equanimidade, ou seja, essa imparcialidade, né, que ele está dizendo aqui, diante de sucessos e fracassos, derrotas e vitórias, enfim, tudo é sempre um aprendizado, né? Então é preciso ter essa consciência de que aqui nessa terra nós somos viajantes, somos peregrinos, e de que tudo é material de escola, tudo é aprendizado aqui. Normalmente a gente tem uma visão muito romântica no sentido literário mesmo da coisa, do que é a vida nesse mundo, né? Então ele está chamando a atenção para isso, de encarar essa vida como realmente um dia de escola, um dia de trabalho, um dia de batalha, o que quer que seja.
O que fica é o que a gente aprendeu daqui, o que a gente leva, né? Então ele diz assim, né? Se morreres batalhando teus inimigos, ganharás o céu. Isso é bem interessante do ponto de vista simbólico, né? Porque quando ele fala assim, se morreres, ele está falando da morte do próprio ego consciente aqui, que é Arjuna. Ou seja, se nesse combate o próprio ego consciente morrer, aí sim você vai ganhar o céu. Ou seja, ele já está adiantando aqui. No final da batalha, você vai ter que arrancar a tua própria cabeça, né? Mas se você ganhar, ou seja, se você conseguir vencer somente alguns obstáculos, mas você permanecer de pé, ou seja, o ego consciente se manteve firme ali, mas alguns defeitos foram eliminados, você venceu a batalha, você venceu essa vida, essa encarnação. Não atingiu a libertação, ou seja, não ganhou o céu, mas você caminhou, você venceu, você está indo bem. Não é legal isso? Ou seja, tem duas opções, uma é boa, a outra é maravilhosa. Ou seja, morrer é melhor ainda, né? Morrer nesse sentido, né? Arjuna morrer no meio da batalha significa que não há mais identidade aonde se agarrar. É o vazio luminoso, como diziam os budistas, né? É aquele que o samsara, né, o mundo dos fenômenos aqui, ou Maya, como diriam os hindus, não tem mais onde pegar aquele ser, ou seja, o Arjuna já até morreu, não tem, esse mundo aqui já não tem mais nenhuma atração. Assim, a atração no sentido, ou tentação, eu diria, né? Tentação para o erro, digamos, no sentido interior, né? Cobiça, vaidade. Oi? Já não tem como tropeçar. Exato, não tem como tropeçar mais. Essa vacuidade, né? Não tem ciúme, não tem inveja, não quer brilhar mais que os outros, não quer aparecer, não tem onde tropeçar, não tem onde se agarrar. Aí é quando o Arjuna já morreu. Ou seja, Arjuna, na pior das hipóteses, você morre, mas daí você morreu, você vai até atingir o céu, digamos assim, certo? Não é legal? Né? Simbolicamente, a gente trazendo a metáfora da carruagem, né? Porque eles estão aqui, né? O Arjuna é o diretor da carruagem, lembra? Ele é o cocheiro que está dirigindo a carruagem, né? E Krishna é o dono da carruagem, certo? É o eu divino que nos habita, é o dono da carruagem, né? As rédeas são o poder da vontade, os cavalos que estão dirigindo são as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A carruagem é o corpo físico, né? Aqui, pelo menos, Arjuna já está dirigindo, né? Arjuna já está dirigindo, ele já está sendo, né, o cocheiro, digamos assim, né? E na maioria das vezes o cocheiro está dormindo, a carruagem está indo para onde quiser, digamos assim, né? Aqui o ego consciente está pelo menos desperto. Chega um momento da jornada em que, digamos assim, o ego ainda está segurando ali, Arjuna está segurando, mas Krishna, né, o eu espiritual, está segurando junto com ele nas rédeas, né? E chega um momento em que as rédeas são passadas definitivamente, né? Esse momento estão segurando junto é o discípulo perfeito, é como era João Batista, por exemplo, né? É o discípulo perfeito, né? Eles estão segurando juntinho a rédea, mas chega um momento em que ele sai de cena. É nesse momento que Arjuna morre, em que Krishna passa a governar a carruagem. Como diz Paulo, né? Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Paulo já fez essa passagem. Arjuna morreu para ele nesse momento, e ele percebeu isso quando ele chegou nesse ponto, né? Não é um privilégio de poucos. Isso aqui é a mensagem final do Gita, né? Isso é o destino de todos nós. Um dia cada um de nós vai realizar todo esse movimento, né? Certo? Acho que por hoje tá bom. Beleza? Até o nosso próximo encontro.